som. Pode ser, irmãos? Eu tô com muito frio. Mas eu fico num frio e aí esquenta. Aí frio, esquenta, frio, esquenta. É só Jesus na minha causa. Mas eu acho que é o nervosismo, né? Aí começa o corpo a ficar esquentar, aí só Deus na minha causa. Irmãos, eu tô aqui só para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E eu confesso aos irmãos que quando eu começo a pensar no que eu vou falar e tudo mais, vem um monte de versículo na minha cabeça, aí depois eu fico com uma dificuldade de ser sucinta. Mas, ultimamente, eu posso dizer que a bondade de Deus, ela é real. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 126, que eu vou ler rapidamente, que fala sobre o consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, de fato. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo, ele me traz muito, como diz o próprio título, consolo. Irmãos, o que eu tenho feito muito é chorar. Eu vou confessar para vocês que eu choro muito. Não só pelo fato de ser uma pessoa que tende a chorar muito mesmo, mas por conta das tribulações que a gente passa, né, das ansiedades que nós temos. Mas, como diz aqui, a questão é, você está chorando, mas continua andando, continua semeando, porque chorar, todo mundo chora, né? E às vezes quando acontece uma coisa ruim com você, e eu digo isso no geral, você tende a ficar lá no seu cantinho, se lamentando. Mas a verdade é que a palavra do Senhor diz que não podemos ficar nesse cantinho o tempo todo. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos continuar. Chorando, pode ser chorando mesmo, com lágrimas no rosto. Mas aqui há uma promessa, que quem sai andando, e mesmo que chorando, enquanto semeia, ou seja, não é só andando também, pensando assim, né, vou andar, né, porque tem que continuar trabalhando, tem que continuar estudando. É andando enquanto semeia. E semear o quê? A palavra de Deus. Nós estamos aqui para semear. Se você ou eu paramos de semear, então qual o sentido de estarmos aqui? Nós somos aqueles que Deus escolheu para levar a sua palavra. E levar a sua palavra aonde estivermos. É claro que, como eu disse, as tribulações vêm. E aí eu também passei aqui por Filipenses, pela carta de Filipenses, que também é algo que mexe muito comigo, porque alguns irmãos podem saber, mas eu sou muito ansiosa. Muito ansiosa. Quando eu digo muito ansiosa, é porque eu tenho até diagnóstico. Eu sou ansiosa. Então, para mim é muito difícil esperar. Exatamente. A pastora falou exatamente isso. Esperar. Gente, esperar para mim. Deus tem que falar para mim. Mesmo pior. Se Deus falar para mim, não, eu vou fazer isso, filha. Confia em mim. Espera. Aí, espera. Não pode fazer hoje, né? Tipo agora. Agora que eu tô precisando. Mas Deus sabe o tempo certo, a hora certa para todas as coisas. Então precisamos descansar. Aí você pensa, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que faz isso? E no capítulo 4 de Filipenses,
ele fala, Paulo está falando o seguinte aqui. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Versículo 5. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Como? Pela oração e pela súplica. E mais o que? Com ação de graças. Então, é uma coisa assim terrível, porque é simples. Você precisa entregar tudo a Deus. Mas Emily, como é que eu vou entregar tudo a Deus? Eu tenho essa dificuldade também, confesso. Tenho muita dificuldade. E eu fico pedindo misericórdia. Porque eu sei que eu tenho que entregar tudo ao Senhor. Mas a questão é, você não pode parar de orar, você não pode parar de buscar. Mas não aconteceu ainda, Emily. Mas é porque eu estou precisando de agora. Fale com Ele. Porque mesmo que não aconteça da forma que você espera, é certo que Ele fará alguma coisa. E o que Ele faz é sempre o melhor, irmão. É sempre o melhor. E mais uma coisa, precisamos ser gratos, porque às vezes a gente pensa, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso que Deus faça isso, eu preciso que Deus faça aquilo, que tal coisa aconteça. Mas você já reparou que o sol nasceu de novo e nós estamos aqui? Você já reparou, aleluia, nas águas, na água que você bebe, você tem água para beber, você tem roupa para vestir. E muitas vezes a gente não se atenta a isso. Ou então, qualquer outra coisa que você possa refletir e pensar, não, Deus é bom. Deus é bom. E por último, porque eu já estou falando demais, e a paz, você fazendo isso, pela oração e pela súplica, com ação de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos também, é o nosso dever, pensar, todo pensamento que vier à sua mente, você tem que primeiro analisar, esse pensamento, ele é verdadeiro? Ele é respeitável? Ele é justo? É puro? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, é nisso que nós precisamos pensar. Então precisamos vigiar também nossos pensamentos. Amém? É só isso mesmo. Agradeço a oportunidade.